Olá a todos, eu me chamo Luciane e vou apresentar para vocês o trabalho que desenvolvi juntamente com a Isis e o professor Dr. Rodrigo. Ele é intitulado Avaliação da Qualidade Acústica de salas de aula em um campus universitário, medições e simulações. Estudos anteriores sobre o tema afirmam que o tempo de reverberação tem influência direta no desempenho dos acadêmicos, devido à inteligibilidade da fala, que é comprometida pela distorção das palavras causada pelo excesso ou a falta do tempo de reverberação. A composição dos elementos materiais em local afeta diretamente a inteligibilidade da fala, pois é a partir da relação entre a energia sonora absorvida e a energia sonora incidente que se obtém o coeficiente de absorção, que é o responsável por aumentar ou diminuir o tempo de reverberação. A NBR 12179 sugere fórmulas para o cálculo do tempo de reverberação e traz um gráfico que se obtém o tempo de reverberação ótimo de acordo com o volume da local, mas apenas para a frequência de 500 Hz. Já a 10152, ela foi revisada em 2020 e ela apresenta um nível de pressão sonora para espaços, assim como sala de aula. Nesse estudo serão avaliadas 4 salas de aula da UTF-PR Campus Guarapuava e simuladas soluções caso seja necessário. As salas de aula foram numeradas e as suas dimensões estão dispostas nessa tabela. Esta é uma imagem da sala de aula da UTF-PR, sendo que todas elas possuem os mesmos materiais dispostos do mesmo jeito e em mesma quantidade. Para as medições foi utilizado a ISO 3382 parte 1, que ela determina o distanciamento das posições e o número de posições para as medições. Foram feitas 2 posições de fonte sonora e para cada fonte 5 posições de microfone. Para as medições foi utilizado um medidor de meia polegada, um microfone de incidência de campo livre, uma fonte de alimentação CCP, uma placa de som USB, uma fonte sonora omnidirecional e o Itatobox no MATLAB. Como as dimensões, apesar de diferentes, elas são muito similares, foi desenhado um modelo no SketchUp para a sala número 1, com uma versão simplificada, essa à esquerda, e uma versão detalhada à direita. Elas então foram importadas para o software Simpa. Para se ter uma referência de qual é o tempo de reverberação ótimo na condição desocupada em uma frequência de 125 a 4.000 Hz, foi utilizada a norma alemã DIN 18041 e a italiana ONI 11532 parte 2, e se obteve, então, que o tempo de reverberação ótimo para salas de aula é de 0,8 a 0,82 segundos. Esses são os resultados que foram encontrados a partir das medições das salas de aula do UTF. Se observa que o tempo de reverberação é muito acima do esperado e o índice de transmissão de fala, que é o STI, ele está em média em 0,5. Esses são os resultados das possíveis soluções que foram simuladas e os seus custos de implementação. A melhor delas foi a placa cimentícia de madeira mineralizada de 17 milímetros, apenas na parede traseira, e um forro mineral. Este é o resultado desenhado pela iSimpa com a melhor combinação simulada citada para uma emissão sonora posicionada na frente. Quanto mais vermelho, maior a inteligibilidade da fala, e quanto mais azul, menor é. As salas de aula da UTF não possuem um tempo de reverberação adequado, e isso pode comprometer o desempenho dos acadêmicos. Uma solução encontrada é a adição de placas cimentícias de madeira mineralizada, ou WWCB, de 17 milímetros na parede traseira das salas de aula, e também o forro mineral. Ela não foi a solução mais barata, mas mesmo que fosse a mais barata, seria um custo bem elevado para a UTF implantar. Apesar de constatar que a sala de aula não possui uma condição adequada para a inteligibilidade da fala, não há diretriz brasileira que obrigue a instituição a adequar as mesmas. Por fim, agradeço ao TFPR pelos materiais cedidos para o desenvolvimento do trabalho e também pela Bolsa de Fomento. Agradeço ao professor Dr. Rodrigo por todos os ensinamentos dados e pela oportunidade da iniciação científica. Agradeço também a Isis Moreira pelo companheirismo durante o trabalho. Essas foram as referências utilizadas para o desenvolvimento e agradeço a atenção de todos.